E aí, pessoal, estamos iniciando mais um dia de prosa e, como sempre, estou com ele, Joninhas Duarte. E aí, Jonas? Tamo junto. Vamos começando de novo, né? Vamos começando mais uma vez, reiniciando mais uma vez, sempre junto com vocês. E, começando pelo começo, mandar um abraço para quem abaixo de Deus faz isso aqui acontecer, que são nossos amigos, nossos patrocinadores. Tu começas ou eu começo? Comece aí, comece. Nossa, E aguardo. Que novidade, vou começar aqui. Vamos lá. Vamos mandar um abraço. Roda, Micael. Para L Tenório Engenharia, na pessoa de Léo Tenório. Léo Tenório pensou em casamento? Léo Tenório, L Tenório. Pensou em separar? L Tenório, porque vai ter que ter duas casas agora, né? Teve menino? Vai aumentar o quarto. Reforma. Léo Tenório. Área gourmet, piscina. Léo Tenório. Pronto. Queremos você aqui, Léo Tenório, participando conosco também. Maria Pitanga. O melhor açaí de toda a região. Na pessoa de Ramonzinho. Acompanhamentos, né? Inclusive, top de linha. Chegou lá fim de semana, pode pedir até para Ramon acompanhar ali. Ramon tá acompanhando sempre. Lembrando que não é só açaí, não. São vários tipos de açaí, vários tipos de cremes. Muito bom, espetacular. O doce de leite lá é sensacional. Padaria Jardim Brasil, na pessoa de Marcial. Botafoguense. Rapaz, o pão Xuxa de lá é sensacional. Eu gosto do pão amanteigado. Ó, amanteigado é então, primeira. Chegou lá, falou com a Chiane, que também tá ali organizando tudo. E então? Ela vai dizer lá, ó. Temos também a padaria Nossa Senhora Aparecida. Do grupo, do mesmo grupo, faz né? Parte do grupo, né? Marcela é quem organiza lá, né? Que fica lá à frente. Então, assim, se não quiser ir no Jardim Brasil, vai lá na Nossa Senhora Aparecida, pertinho da igreja Nossa Senhora Aparecida, no Eucalipto. Perfeitamente. E vamos agora aqui para continuar no grupo, mas modificando um pouquinho o ramo, na casa das embalagens Ponto VIP. Pensou em embalagem pro seu negócio? Rapaz, tô pensando aqui, quentinha. Sacola, quentinha, copo, farinha, margarina. Vai tudo. Na Ponto VIP e fala ou com o Matheus, ou com o Glebson, ou com o Francisco, ou com o Micael. Exatamente. Que o Gustavo tá aqui já monitorando tudo, viu? Ixi. Olha só, temos também a Ponto do Trigo. Ponto do Trigo. Continua na família. Alimentando mais da metade do estado das Alagoas. Quiçá Alagoas todinha, viu? Porque tudo em tudo aqui, ó. Pãozinho. Pãozinho tem a farinha da Ponto do Trigo. Pizza, sanduíche, por aí vai. Fala com o Neto Tenório e consegue aquele desconto maravilhoso. E pensou em respirar? Eita. Já lembrei de Marcinho, bicho. Marcinho da Clínica Sion. Marcinho e pai e filho, né? Pai e filho. Márcio Marcinho. E lá na clínica tem vários, né? Tem os negócios lá, dentista, enfim, procurem. Dentista, tem outras especialidades médicas. Perfeitamente. Aqui, a minha etapa foi concluída com sucesso. Vamos lá, Maria, a parte, né? Que é estudante, a parte de cada um. Pessoal, vamos mandar um abraço aqui para a equipe da Assertiva, nosso mais novo patrocinador. Assertiva, contabilidade lá com o Igor e com o Rodolfo. Fica ali próximo da antiga Lasquitita, ali no prédiozinho. Assertiva, top de linha. Perfeito. Mandar um abraço também para o Mourinha, do Mouraço. Precisou de material de construção, você não vai construir o que você falou? Vou. Vai construir, precisou de material de construção, Mouraço, fala lá com o Mourinha, diz que viu no podcast e pede aquele desconto. E agora vamos falar do LF Comércio, Leandro Ferro. Meu amigo, é o seguinte, eu já disse várias vezes, vou repetir. O cara tem de tudo. Tudo para sua casa, tudo para o seu negócio, para o seu escritório, para o que você quiser. Inclusive, ele tem os ar-condicionados mais baratos, ele cobre qualquer orçamento. Precisou de ar-condicionado, precisou de panela, de papel, do que você imaginar, lá na LF Comércio tem. Pode procurar lá na Lagoa, viu? Um prédio novo ali na Lagoa. Clube Man. Quer andar bem vestido, cara? Quero. Então, Clube Man. Léo Pessoa. Roupa masculina é na Clube Man, meu amigo. Léo Pessoa, né? Exatamente. Daquele cara. Inclusive, Léo Pessoa foi eleito um dos 3 caras que andam mais arrumados aqui na região. Claro, meu irmão. O cara tem a melhor loja de roupa da cidade. Cabelinho pra trás, viu? Mandar um abraço ali pra quem? O Michael Jackson de Palmeira. O Justin Bieber das gravações. Um patrocinador com 2 empresas aqui, viu? Música boa, que é o podcast, toda quinta-feira. Inclusive eu não perco um, viu? Ao vivo, sensacional. É demais! É demais! E Digifotos, que é esse espaço que a gente utiliza aqui, né? Não só esse, como outros espaços, precisou de fotos para sua família, para o seu bebê, para seu pai, sua mãe. Pode procurar aqui o Emanuel Jatobá. Mandar um abraço também que eu tive hoje lá no posto Ipiranga, posto da Vila Maria, posto do Mion.
Lá precisou de gasolina, diesel. Pega aí, boné. Todo tipo de combustível, vai lá no Posto Ipiranga. Tive hoje lá, abasteci a R$ 5,92. Você tem que baixar o aplicativo baratão e fazer o seu abastecimento naquele precinho. É isso, pessoal. E aí, Joninhas? É isso, não é isso. Valeu. Vamos para o nosso episódio, mas mandando um abraço de novo para vocês. E muito obrigado por confiar no nosso trabalho, né? E vamos fazer essa parceria por muito tempo. Com certeza. Olá, pessoal. Hoje iniciando mais um dia de prosa com essa ausência doída, sentida, sofrida. Meu companheiro Gustavinho Tenório não está aqui conosco, está em um período sabático em Acapulco, férias total do podcast. Mas sua ausência é sentida, Gustavinho. Esperamos você aqui no próximo episódio, viu? E vamos já início ao episódio de hoje com essa ausência sofrida, sentida e dolorida. Mas vamos falar, né, lembrar o meu amigo Narciso Soares, né? Lançou esse livro aqui, Minha Cidade, Meu Sertão, entre outros, viu? O Narciso é um escritor de mão cheia, viu? Ele trabalha ali no Clube Campestre e sempre que eu passo por lá, ele manda uma lembrança, a gente sempre está comprando os livros dele. Então, pessoal, quem tiver interesse de adquirir esse livro ali, fala com ele lá na portaria lá do clube que vai conseguir. E esse aqui é brinde, esse aqui já é nosso presente da nossa convidada, que também, além de outras coisas que ela vai dizer, é uma escritora também maravilhosa, Cavalhadas em Alagoas. Esse livro aqui não está disponível porque já esgotou, né? Isso. Mas ela vai dizer aqui como é que faz para adquirir. E vamos logo, sem muita demora, vamos logo apresentar a nossa convidada, que é mais do que especial, fez parte da vida de muita gente e faz parte da vida de muita gente. A Cristina Lima, Ponto de Lima, tem todo esse negócio de Instagram, mas vamos falar logo da tia Cristina. Isso. Cristina, por favor, apresente-se para o nosso público. Eu sou Cristina, geralmente conhecida como Cristina do Cristo, em virtude de 38 anos no Cristo Redentor, mas meu nome enquanto professora, sou mais conhecida como Cristina Moreira, do Cristo e da UNEAL, né? E assim, muito prazer em ser lembrada enquanto profissional. Porque quando me diz assim, sou Cristina do Cristo, Cristina da UNEAL, eu estou fazendo um link também do lugar onde eu trabalho. E a gente precisa ser sujeito do lugar, precisa ter essa valorização do lugar enquanto profissional, porque não dá para afastar a Cristina Moreira da Cristina do Cristo, da Cristina da UNEAL, porque é a mesma pessoa. São situações diferentes, são situações vivenciadas na casa, na comunidade, na sociedade, na universidade, na educação básica, mas é a mesma pessoa. E uma pessoa encantadora, uma pessoa maravilhosa. Quem tem a oportunidade, o privilégio de conviver, né, com ela, sabe do que eu estou falando. Nós, já desde o início, assim, eu conversando com o Gustavo, a gente, vamos deixar um espacinho para a Cristina, como a gente conversa, né, para a tia Cristina, porque ela tem um tema muito interessante que a gente gosta bastante. A gente gosta de fomentar, né, a cultura regional. Entre outros temas, a gente tem um podcast que abrange vários temas, mas a gente também é fascinado, tanto é que nossa logo, né, nossos desenhozinhos aí são todos voltados para regionalidade. E aí, a gente falou um pouco sobre vaquejada em um episódio, e aí surgiu o tema da cavalhada. Eu disse, não, a especialista é Cristina. Então, vamos começar falando da ideia desse livro aqui. Sim. Cristina, né? Tem que ser Cristina. Me conta como foi que surgiu a ideia, Cristina. Olha, há 9 anos, eu estava concluindo o doutorado, né, doutorado em Ciências da Religião, na Unicap, em Recife, fiz mestrado, fiz doutorado lá. E então o meu doutorado trabalhava também as questões religiosas. A partir disso daí, mesmo que a minha tese tenha sido sobre a educação católica no Nordeste, baseada nas Filhas do Amor Divino do Cristo Redentor, e a minha dissertação de mestrado foi falando sobre o Cristo Redentor, a primeira escola católica aqui em Palmeira dos Índios. Então, já tenho esses 2 livros.
O primeiro livro ainda tem para vender, o segundo não temos mais, que é o da Congregação das Filhas do Amor Divino. Onde é que encontra esse livro? Pode encontrar no Cristo Redentor. No Cristo Redentor. Sim. Então, veja, mostrando a importância da educação católica, da influência da educação católica, mesmo em pleno século XXI. Então, após isso daí, a gente vai percorrendo novos caminhos, novas searas, e eu vi que a religiosidade popular estava presente desde a época do Brasil Colônia até os dias atuais. No entanto, ela não é conhecida e não é valorizada como deveria ser. Não me refiro ao credo, se é o melhor, se é o correto. Não é o credo. Eu estou me referindo à cultura religiosa, que é diferente. Então, como é que o credo chega à universidade? O credo chega à universidade não é o credo, mas a cultura religiosa, porque perpassa pela cultura. E a cultura, ela é sublime, tá? Então, há essa diferença. Quando eu concluí o mestrado e o doutorado, então eu pensei em fundar um grupo de pesquisa sobre religiosidade popular, sociedade e cultura, né, registrado pelo CNPq. E mais tarde, vi que havia necessidade não só da pesquisa, mas também da extensão. Porque quando a gente trabalha com a universidade, a gente trabalha com um tripé que é indissociável, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. Como eu já trabalho com o ensino, já trabalhava com a pesquisa, eu fui para a extensão. E a extensão é quando a escola abre a sua porta, a universidade abre a sua porta para as comunidades, então ela vai até lá. Então, eu comecei a trabalhar com esses três. E eu pensei, o que é que eu vou realmente, Cristina, pesquisar e me aprofundar? Porque os meus alunos, os meus orientandos, eles estão trabalhando as festas de santo, eles estão trabalhando os lugares, eles estão trabalhando as praças da igreja, eles estão trabalhando as manifestações religiosas socioculturais, eles estão trabalhando os espaços religiosos, tidos como sagrado, a religião e o turismo, a religião popular de Frei Damião, a de Padre Cícero. Então, são situações que a gente não imagina o que está por trás dessas manifestações. Por que as pessoas têm os santos? Por que tem essa influência desses santos? Por que ainda existe procissão em pleno século XXI? Por que as pessoas fazem promessas? Então, quando a gente começa essas pesquisas, a gente tende a responder essas respostas, tá? Então, essas perguntas. Então, as respostas, elas vão vindo de acordo com o passar do tempo em que eu vou conhecendo a comunidade. Cada comunidade tem suas singularidades. Por quê? Porque tem aquela igreja. Porque naquela comunidade tem aquela manifestação, na outra não tem. Depois disso daí eu vi que nas comunidades onde existem as festas de santo, existem as cavalhadas. E aí foi meu ponto fraco. Digo a você, enquanto pesquisadora, enquanto curiosa, eu posso dizer. E eu comecei, mas por que essas cavalhadas? O que é que tem por trás dessas cavalhadas? Porque elas estão presentes nas festas de santo. Qual é a relação que tem dessa religiosidade? E então eu tive que me debruçar, procurar referências, né? As referências, assim, as mais conhecidas, Câmara Cascudo, e nós temos o nosso Theo Brandão. E aí entender todo esse contexto, porque ela envolve território, ela envolve cultura, envolve geografia, sociologia, geografia política, porque vem o poder. E então eu comecei a me debruçar nas cavalhadas. E aí surge a Cristina, que pesquisa cavalhadas. Para tanto, eu precisei de algumas pessoas, não é? Eu vou assistir uma cavalhada. Mas eu via correndo. Bem, era apenas uma corrida. Como qualquer outra pessoa que não entende, que vai ver que é apenas uma corrida, é equestre. Mas eu precisava entender por que elas acontecem. E então, a partir daí, Jonas, eu comecei a me apaixonar. Hoje eu posso dizer a você, meus finais de semana, onde está acontecendo uma cavalhada, se eu puder ir, eu estarei lá, com certeza. E eu vi que ela é cheia de ritos, ela tem cor, ela tem alegria, ela tem história, ela tem embasamento. E foi aí que começou a Cristina, que pesquisa as cavalhadas. Cristina, me diga uma coisa. Acho que é um pouco mais popular a vaquejada, não é isso? Mas fazendo um paralelo, você falou que fim de semana tem as cavalhadas. Como é esse rito da cavalhada, assim? Ele tem essas festas, como tem na vaquejada, como é essas? Tá. Veja bem, antes de te responder como é, eu vou te dizer de onde ela vem, para você entender como acontece aqui. Certo.
tá? Então, veja, as cavalhadas, a partir da Idade Média. Quando a gente estuda, né, os torneios equestres da Idade Média, as batalhas equestres, nós estamos estudando as cavalhadas. De Carlos Magno. Carlos Magno. Então, Magno, né? Carlos Magno era um homem dedicado à Igreja Católica e, à época, o Islã estava invadindo as terras da Europa. Então, quando o Islã começa a invadir as terras da Europa, a própria Igreja Católica, que dizia que as pessoas não deveriam lutar, não deveriam ir para a guerra, ter cuidado, pregava paz, ela viu que os territórios estavam sendo tomados. E quando o Islã tomava algum território, ele exigia que aquele povo fosse fazer parte do Islã. Então, era terrível, né? E então, a partir disso daí, Carlos Magno, o Papa diz assim, Carlos Magno, você vai ser coroado imperador. E ele foi coroado imperador pelo Papa. E diz assim, vai e luta pela Igreja Católica. Né? Então, a partir daí, Carlos Magno faz o seu exército e começa a lutar. No entanto, precisa-se entender que essas corridas, elas aconteciam, as primeiras, sem ser com Carlos Magno. Como é que eles treinavam os cavaleiros? Eles treinavam nas festas do castelo. Sem os cavaleiros entenderem mais precisamente, que depois eles poderiam ser aproveitados para as grandes batalhas. Então começa como um treinamento para a batalha. Isso, perfeito. É isso? Era com argolinha, tá? Então, se ele utilizava a época não tinha arma de fogo. Então ele tinha que utilizar o quê? Lança, espada, né? Para acertar uma argola. Então ele já era bom. Depois eles fizeram outros torneios e a partir desses torneios eles começavam a fazer suas disputas. Mas era como se fosse treinar para a seleção, escolher os melhores jogadores dos times, fazendo analogia. Como hoje se escolhe os melhores jogadores dos times para fazer parte da seleção maior. Não é assim? Certo. Então, era assim que acontecia no entorno dos palácios já começa medieval. Como um esporte ou não? Era treinamento? Era esporte. Era festa, fazia parte das festas. Porque na Idade Média, apesar de tudo que existiu na Idade Média, mas foi uma época de festas. Mas esses torneios, na verdade, eram uma preparação. Então, a maioria deles eram torneios equestres. Tá? Então, que treinavam esses jovens à pontaria. Como hoje tem tiro ao alvo, naquela época era lança, como também era o punhal. Eles utilizavam lança, utilizavam o punhal. Então, basicamente, é como a gente vê naqueles filmes que tem o camarada correndo do lado, outro do outro, e acerta o cara, né? Sim. Aí, pronto, surge como um treinamento para esse. Porque ali eu acho que também já era festividade, não era nem no campo de batalha, mas o principal foco era treinamento para o campo de batalha. Isso. Não é isso? Como isso vem para cá? Pronto. Pro Brasil. Beleza. Ótimo. Então, veja, quando Carlos Magno vence em uma das grandes batalhas, Carlos Magno, quando ele teve a autonomia de formar o exército. Isso que ano? A Idade Média. Tudo acontece na Idade Média, né? Então, quando o Papa diz que ele tem autonomia, ele fez um exército, tá? E o exército de Magno ia lutar contra os mouros, que era do Islã. Por isso que a gente diz que as batalhas entre mouros e cristãos. E quando ele começa essas batalhas, ele começa a vencer, porque Magno era muito bom como liderança, né? E ele também era muito bom também enquanto cavaleiro. E então ele ganha o território que hoje é Portugal. Certo. E hoje Espanha. Colonizadores. Aí, isso, agora você chegou na palavrinha. Os nossos colonizadores. Vejam, quando os portugueses aqui chegaram, todo e qualquer livro de história vai dizer assim, avistaram terras, deram o nome de Monte Pascoal, porque era época de Páscoa. Terra à vista, então terra de Santa Cruz, ilha de Vera Cruz. Depois, realizaram a missa. Se você for olhar,
Então, eles já começam com os simbolismos, tá? E também eles já começam com os nomes, né? As toponímias. O que são as toponímias? Os nomes são os nomes que se dão aos lugares, o significado deles. Então você pode olhar que as nossas toponímias, as primeiras foram baseadas na religião católica. Terra de Vera Cruz, Ilha de Santa Cruz, a Cruz. Podem ver, nomear os rios com nomes E essas São Vicente, esse negócio era tudo São Paulo. Por quê? Isso. Porque os portugueses começaram a nomear, né, os acidentes geográficos, as ilhas, os rios, com nomes católicos, que seria a toponímia, não é, baseada na religião católica, para que fosse oficializada realmente. E a Igreja Católica passou a ser hegemônica. O que é uma hegemonia? É o poder. Quem era o poder naquela época do Brasil colônia, em 1500? A Igreja Católica, os portugueses e a realeza. Não tinha como mudar. Então era esse tripé, né? A partir disso daí, celebram a missa e depois vieram quem? Os jesuítas. Vocês estudam isso? Todos nós estudamos isso. Os jesuítas vieram para catequizar os indígenas. Nessa catequização, eles começaram a implantar também o credo, porque o objetivo das grandes navegações era descobrir novas terras e implantar o credo católico. Eram esses dois. Para tanto, vejam que nas embarcações traziam santos e santas. Os navegadores, eles eram católicos e eles rezavam. E para o Brasil trouxeram o quê? As manifestações religiosas. Vejam onde vai chegar. Então trazem as manifestações religiosas, as procissões, as promessas. Nessas procissões, o santo, que ainda hoje existe em pleno século XXI, nós temos as procissões, as manifestações religiosas. A gente não pode negar que isso deixou de existir. Dependendo do que faz parte da história, da cultura religiosa do nosso país. E então, os indígenas, que eram obrigados a seguir o credo, sabe que eles foram obrigados, os negros também foram obrigados a seguir o credo católico, né? Foram privados. Eles tinham seus próprios rituais, né? Todos os dois tinham, mas houve essa negação. Você tem que seguir o nosso. Tem que ser o nosso Deus. E então, o que eles fizeram? Os indígenas tocavam flauta, os negros tocavam percussão, e então seguiam a procissão. O que é que a gente tem hoje nas procissões das festas de santo? Banda de pífano, zabumba e o pífano, o sopro e a percussão. E aí surgem as bandas de pífano. Para intensificar também, aí os jesuítas, a mando da rainha, porque a rainha não solicita, determina. Por determinação da rainha, então traz para o Brasil as cavalhadas. Porque as cavalhadas foram instituídas como uma manifestação religiosa. Então deveria, assim como a procissão, fazer parte das festas de santo, as festas dos padroeiros. Se você fizer uma memória, né, essa memória afetiva, você vai lembrar que nas festas de santo tem estampidos, tem zabumba, tem procissão. Não pode faltar. Agora, como a cavalhada vira de um treinamento para a guerra em um ato ou uma manifestação? Simples. Gratidão. O território português foi conquistado pelas guerras medievais, devido às batalhas medievais. Então, a rainha achou por bem deixar a figura de Magno ela ser sempre lembrada e relembrada. E o que foi que fizeram? Transformaram em uma manifestação cultural que não se trata mais, desde aquela época, não se trata mais de guerra, de morte, porque ela tem os rituais de paz, eu vou explicar. E então começa assim, o azul, veja, a gente vê o pastoril, várias festas folclóricas a gente tem o quê? Vermelho e azul. Sim. O azul, à época, era quem era católico. Simbolizava os bons. O vermelho, não, justo assim, vermelho, eu uso sempre
as cores de acavalhada, quando eu vou falar sobre elas, o vermelho era do Islã, era dos mouros. Então, quando se via, foi instituída essas duas cores, o vermelho e o azul, para simbolizar os mouros e os cristãos. Certo. E então, nas outras festas, como o pastoril, não é? Que é uma manifestação também religiosa, é um folguedo religioso, que conta o nascimento de Jesus, também a gente tem o vermelho, a gente tem o azul e tem a Diana, que não tem partido. Na cavalhada, a gente também vai encontrar uma pessoa que se veste de azul e de vermelho. Era essa pergunta que eu tinha. Eu vi imagem Viu imagem? de um camarada. Tinha uns camaradas no cavalo de azul, uns camaradas de vermelho. Sim. E tinha um camaradinho ali no meio de metade azul, metade vermelho. Metade azul. Aquele dali é o lanceiro. O lanceiro é aquela pessoa que, através da linguagem de sinais, ele vai fazer isso e ele vai fazer isso. Ou seja, acertou a argola, não acertou a argola. É o juiz. É o juiz de acavalhado. Ele não pode ter partida. Porque quando ele acerta a argola, ele tem que ir até o final com a argola na lança. Não é só tocar a argola e a argola derrubar. Ele tem que continuar com a argola na lança. Se por acaso ele derrubar, ele perdeu, mesmo tendo acertado a argola. Então, é ele que vai dizer valeu ou não valeu. Né? E então, quando isso aí se torna cultura para alguns folclore, mas é muito mais, é muito além. É a cultura, é a nossa identidade, são as nossas tradições. Então, ela vem para o Brasil com os jesuítas e eles começam a implantar a cavalhada. Vale lembrar que o Nordeste ele é muito rico em cavalhadas. O estado de Alagoas, a gente pode dizer que é o palco. É o palco. É um dos palcos do estado de Alagoas, mesmo Pernambuco tendo. Mas Alagoas é. Até porque, quando a gente tem que lembrar e fazer esse percurso histórico, as cavalhadas, os portugueses chegam aqui, Alagoas ainda pertencia a Pernambuco. E lembre-se que foi uma das capitanias hereditárias que mais prosperaram. Então, por isso que a gente tem isso daí. Então, Pernambuco e Alagoas são os palcos das cavalhadas. Mas o Nordeste tem, e no restante do Brasil também tem. Em um outro dia, eu participei de um congresso internacional da PUC de Minas, e eles me disseram, né, que existe ainda em Minas. Já teve no Rio Grande do Sul. Então, tem várias partes do Brasil, porque por onde os jesuítas passaram, eles tiveram a manifestação das cavalhadas. É claro que nós vamos ter as variações das cavalhadas. Certo. Aí, essas variações se dão por conta da localidade, tipo, em Alagoas é um tipo de cavalhada, em Minas é outro tipo de cavalhada, ou não é uma agremiação, vamos dizer assim? Olha, elas se dão pelos sujeitos do lugar, porque cada lugar tem a sua especificidade. Quando a gente fala em sujeitos do lugar, então, por exemplo, você come um bolo de milho aqui, mas de repente você vai comer em outro estado, é o bolo de milho, mas tem um sabor diferente. É como se você come um pão de queijo de Minas e um pão de queijo que não é de Minas. Mas é um pão de queijo, ele não deixa de ser. Mas a forma como ela acontece. Em Pirenópolis, que é considerada patrimônio cultural e material, né, lá em Goiás, é uma manifestação que é teatral. Porque ela pode ser esportiva, ela pode ser religiosa e pode ser teatral. Então, quando é teatral, você compra os ingressos, ela vai acontecer em um estádio e você vai lá assistir. Como você assiste a Paixão de Cristo, como você assiste uma peça teatral. Tá? Eles vão se vestir assim bem mais ornamentados, com roupas de luxo, é como se você... a escola de samba, uma coisa é você ouvir o samba num barzinho, mas aquele mesmo samba, no dia de carnaval, na época de carnaval, na escola de samba, lá na pista de samba, aí você vai ver que é diferente, porque estão todos vestidos, não é? Certo. Então, do mesmo jeito, vai acontecer. Não é a marca de Sapucaí, mas vai ser lá no teatro a céu aberto. É considerado teatro a céu aberto. As esportivas são aquelas que não têm o rito, que não têm a religiosidade, que alguns dizem que é a argolinha.
Porque a argolinha, eu posso pagar X, uma taxa, como se paga na vaquejada, e o vencedor vai ganhar uma moto, vai depender do prêmio, do que você paga, da sua inscrição, tá? E não vai exigir que você vista nem vermelho, nem azul. Você vai correr para acertar a argola. O que você tem que fazer é acertar a argola. Então, pelo número de acertos, a gente vai ver quem vai ser o campeão. No entanto, é baseado, sim. O embasamento são nessas corridas equestres. Mas elas não fazem parte dessa religiosidade popular que eu trabalho. Elas fazem parte do contexto, sim, mas não como cultura religiosa. No caso, essa argolinha é uma coisa mais comercial, no caso, Sim. do que já vindo da cultura da cavalhada, não é isso? Isso. A cavalhada não tem a cavalhada em si mesmo não tem premiação. Tem não. A cavalhada você não paga para participar. Você tem que ser convidado. Cavalhada tradicional, você tem que ser convidado. Você não vai chegar e dizer, Cristina, eu quero participar. Você pode até dizer isso, mas você tem que ser convidado. Olga Jonas, Gustavo, vocês podem participar? Aí você vai participar. A cavalhada, não especificamente você tem que ser de Palmeira para participar só das cavalhadas de Palmeira. Para participar da cavalhada, você tem, primeiro, número 1, você tem que ser cavaleiro. Segundo, claro, cavaleiro que seja reconhecido como tal. E qualquer lugar pode lhe chamar para participar. Porém, quando você vai para aquela cavalhada, você tem que seguir as regras da lei. Porque tem lugares que mudam algumas regras, mudam alguns ritos, tá? Então, são as chamadas variações, mesmo dentro do estado de Alagoas. Certo. Tipo, existe já um grupo. Esse convite parte de quem, Cristina? Toda cavalhada tem aquele que vem primeiro da fila, tem um de azul e tem um de vermelho. O de vermelho, que é o primeiro da fila, é chamado de matinador. O matinador, leia-se, é o diretor da escola, é o coordenador geral, é o dono da empresa, é o gerente. Então, o matinador é aquele que organiza, é aquele que faz o convite, é aquele que vai dizer como vai ser a cavalhada, é aquele que vai escolher os locais, é aquele que vai chamar algumas pessoas para fazer parte da comissão, para a organização da cavalhada. Por exemplo, hoje no nosso estado nós temos o matinador, não é? Por quê? Porque é de uma família que é toda uma tradição. No estado de Alagoas hoje é reconhecido, não é? Seu Fernando Vigário de Atalaia é um dos maiores e mais antigos matinadores. A família dele, né, o Chico Vigário, Luiz Vigário, eles têm um parque com o nome do... Então, já é a 4ª geração. E todos eles correm cavalhada. Se não correm todos os filhos, já os netos. Seu Fernando Vigário já tem netos, tem sobrinhos que correm, os irmãos corriam, o pai corria, o tio-avô. Então, é da época que existia major. Então, a Atalaia, né? Atalaia a gente pode considerar como um dos celeiros da cavalhada. E vale lembrar que as terras de Palmeira dos Índios eram de Atalaia. Então, a gente na formação territorial, elas foram se formando. Então, algumas cidades, como Estrela ganhou terra de Palmeira dos Índios, para ser Estrela de Alagoas, do mesmo jeito naquela época. Então, elas foram se modificando, os territórios. Então, existe esse fio condutor. Então, lá em Atalaia, inclusive, é tão forte que o nome Vigário, todos conhecem Chico Vigário, que já foi prefeito de Atalaia, o sobrenome Vigário não é um sobrenome. Existe um dos netos do seu Fernando que foi registrado como Vigário. Mas o sobrenome, esse conhecido como Vigário, era por quê? Como a igreja era hegemônica, quem acompanhava? Um padre. Meu Deus do céu, eram as autoridades que acompanhavam os padres. Levar os padres para celebrar a missa, os bons cavalos. E aí, o tio-avô dele era conhecido como Vigário, porque diziam Chico. Qual Chico? O Chico do Vigário, que era justamente o que levava o padre. Porque naquela época, o padre era chamado de Vigário. Então, desse pessoal não é o sobrenome mesmo. Não. É justamente em virtude
dessa influência da religião, né, da Igreja Católica, e eles se dedicaram às cavalhadas. E até hoje, sexta-feira, estava em Atalaia, juntamente com seu Fernando Vigário. Aí tem o Júnior Vigário, que é sobrinho, o Chico Vigário, que já correu, temos o André Vigário, os netos dele correm. Então é assim. Então, a cavalhada, vale lembrar que a gente observa que é família. É muito difícil, Jonas, você encontrar, dizer assim, não, só eu corro. Não é. Vários da mesma família correm. Certo. É interessante. Ô, Mikael, tu consegue botar aí algumas imagens que a gente separou? Consegue botar aqui no telão pra gente? Algumas imagens que a gente separou, porque talvez tenha alguma dessas pessoas que você falou, dessa imagem que até a gente pediu, né? Foi. Me mandou, porque a gente já vai mostrando aqui. Gente, é isso mesmo. É. É? É. É isso aí mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, Mikael. Aqui. Esse pessoal aí. Pronto. Esse pessoal aconteceu agora em julho, na festa de Padre Cícero. Já é recente essa Já é foto. recente, já foi agora este ano, na festa de Padre Cícero, no povoado Moreira. Foi organizado pelo cavaleiro que mora lá, o cavaleiro Sandro, tá? E aí reuniu, olha, cavaleiros. Temos de Capela, temos de esse primeiro cavaleiro de óculos escuros, de Santa Luzia do Norte. O terceiro é de Capela. Temos também de Igaci. Temos de Atalaia. Ô, Cristina, Viçosa. e existe um cavalo também, a raça de cavalo específico para correr? Não. Não especificamente, contanto que seja um cavalo que seja disposto a correr. No entanto, tem um detalhe. Nenhum desses pode ser égua, tem que ser cavalo. Oxente. A cavalhada tradicional, a argolinha pode correr com qualquer um. Mas veja o porte dos cavalos. A cavalhada tradicional, Jonas, ela tem que ser somente cavalos. Não é permitido égua. Certo. Então é um ambiente extremamente Masculino. Na realidade, unicamente masculino, né? Unicamente masculino, mas vale salientar. A época da medieval, as mulheres participavam. Como é que as mulheres participavam? Vai aparecer algumas imagens, você vai ver um lenço do lado deles. Só depois você vai ver se tem... olha aqui. Aqui, ó, ao lado do poste, esse vermelho, tem um lenço. Na cintura. Na cintura, tá vendo esse lenço? Certo. Esse lenço era doado pelas mulheres na época medieval, porque todo o castelo tinha uma capela. Quando eles iam para a batalha, que não era cavalhada, era a batalha mesmo, a batalha, que havia muitas mortes, né? A batalha em defesa dos territórios. Então, eles iam rezar. Além da reza, acredite que elas davam um lenço a eles. Porque naquela época... Perfumezinho e tal. Lembrar da minha donzela. É possível. A minha donzela. Eu ainda não consegui pesquisar se elas bordavam. Não temos esse dado, tá? Elas bordavam inicial, alguma coisa assim. No entanto, acredita-se que tinha alguma coisa no lenço que se ele morresse, era uma forma de encontrar o lenço de fulano bordou ou é o lenço de fulano. Essa diferença. Então, hoje os cavaleiros da cavalhada oficial têm obrigatoriedade, tá? A cavalhada oficial, que é de festa de santo, tem obrigatoriedade. No caso dessa aí. Essa. Porque agora que você falou, eu tô percebendo, realmente, todos têm. E no caso desses camaradas, é ornamentado ou é a esposa que dá? Não, eles já fazem parte da... É ornamentação. E vale também salientar que, olha, o de azul dá para você ver que ele tem um punhal na cintura. Sim. Certo? Veja, o lenço é de um lado e o punhal é do outro. Aí você vai dizer, por que não é do mesmo lado? Nenhum cavaleiro você vai encontrar com o lenço do lado esquerdo. Por quê? Do lado esquerdo, o cavaleiro, nas cavalhadas tradicionais, ele tem que segurar a rédea. Certo. Segurar a rédea com o lado esquerdo. A lança, olha que aqui. é essa daqui, ó. A lança é bem pontiaguda. Isso aqui é uma lança da cavalhada oficial. E essa lança aí, eu acho que matava mesmo. Se via para a época medieval também. Essa daqui, ó, bem pontiaguda, tá? Então, eles seguram a rédea com a mão esquerda, a lança com a mão direita. Só que há uma complexidade de como eles seguram a lança. Assim, assim,
São 6 carreiras. Cada carreira tem um movimento da lança, Certo. certo? Mas se por acaso no meio da carreira ele perder a lança, porque pode cair, já aconteceu, o que é que ele faz? A mão direita está livre. Ele vai para o punhal. Aí ele pega o punhal e tenta acertar a argola. Já aconteceu também acertar a argola. Olha, a argola, isso aqui, ela Essa tem câmera aqui. a argola, um lado azul e um lado vermelho. Então, a argola é uma pontaria, como hoje tem tiro ao alvo, né? Tem as escolas. Sim. E aquela época simbolizava o quê? O coração do inimigo. Ele tinha que acertar uma lança. Imagine, se ele correndo em um cavalo, com uma lança, uma argola desse tamanho. Você imagina na batalha, não dá para ele acertar o coração dos inimigos? Porque eles não tinham arma de fogo. Então tinha que ser um por vez. É. E Então, a ele- lança já tem que ficar certinha ali. Certinho. Aí por isso que era um treinamento. Hoje, essa daqui, azul e vermelho, é até às 18 horas. Se a cavalhada passar de 18 horas, eles vão ter que fazer o quê? O matinador, lembra do matinador que se veste de vermelho, que é o coordenador? Algum diz assim: olha, não estou enxergando bem a argola. Tá? Aí o matinador tira do bolso uma argola toda branquinha e coloca lá na garra. Aqui está a garra. A corda tem que ser branca e aqui a garra. E vale lembrar que, na garra também ele não pode segurar com as duas mãos. Ele pode segurar. A rédea está aqui e continua lá. Se aqui, ele faz isso, coloca aqui. Ó. Isso, esse é para colocar e aqui ele coloca a argola. Argola. Então, isso é chamado, faz parte dos rituais. Essa imagem que vocês estão vendo são os posteiros. É o poste da cavalhada. Essa daí foi em Belém. Então, qual é o matinador aí? O matinador, esse que está aqui abaixo da corda. O de vermelho. O de vermelho, que é o Fernando Vigário. E o seu filho, André Vigário. São 2 matinadores, no caso? Não. Só o matinador só do vermelho. Só. O outro é chamado de cobridor. O André, que é filho do seu o Fernando Vigário, é André em virtude de ser uma homenagem, né, ao Major Dé. O Major Dé, que fazia parte da família. Então, o seu Fernando colocou o nome do filho de André. Os filhos de André já correm cavalhada. E o neto mais novo, que tem pouco mais, acredito, pouco mais de 3 anos, ele já está treinando com um cabo de vassoura. Sexta-feira em Atalaia, o João Lucas já está correndo, né? Com um cabo de vassoura, um cavalinho de pau. Então, ele corre. Então, é assim que é a tradição, que vai passando de pai para filho. Certo. Então, você veja que são os posteiros, eles têm que ficar em cima do cavalo. Tem que ser dessa forma. A cavalhada oficial, a corda não vai estar lá quando ele chega. Só pode colocar a corda depois que eles passam aí no meio. E tem uma altura Tem oficial. altura acima de um palmo. Aí o matinador, quando o posteiro esticar a corda, e vai ficar essa garra, assim, ele vai medir a partir daqui um palmo. É para não bater, imagina, esse perrinho bater na testa. Então, é dessa forma. Então, aí já são os ritos. Mas antes de acontecer isso, eles vão à frente da igreja. Que era aquela outra foto que Tem uma outra foto. tava enfileirada assim? Tem Não. outra foto em frente à igreja. Olha, Essa não é. aí, esse daí é Já é a em banda, Santa Polônia. Santa Polônia, dentro dos canaviais, lá em Satuba. É uma das festas mais bonitas. É muita gente. Ô, Cristina, antes da gente falar, eu fiquei numa dúvida agora. Você falou que é uma tradição que passa de família. Uhum. Mas era na época, quando começou e depois quando chegou aqui foi se popularizando, era só para famílias nobres, famílias abastadas, famílias... Agora sim. Envolvia quem tinha cavalo. O cavalo foi trazido da Europa para o Brasil. Em Alagoas tem a tradição dos engenhos. Tá? E a gente vê Diegues Júnior, que fala muito bem que todo engenho ia ter uma capela. Os nomes dos engenhos, às vezes era nome religioso,
mas todo engenho tinha uma capela. A capela era dedicada ao santo que o dono do engenho tinha devoção. Só podia mudar se ele vendesse o engenho. Quando ele vendia o engenho, de repente você vinha, comprava São José, mas eu sou devoto de Nossa Senhora, então agora coloca lá no altar, ou o outro já levava, colocava lá o outro santo. Então mudava o santo da capela. No entorno da capela acontecia as festas. E dentre essas festas, há a possibilidade nos engenhos de ter a cavalhada. Não se tem o certo oficialmente, porque as cavalhadas já aconteciam, mas não necessariamente tem que ser ali. Mas onde existiam as capelas, sim. O que é que eles fazem? Eles fazem a chamada escaramuça. O que é escaramuça? Uma pequena batalha. Então eles vão lá, olha, ficam assim enfileirados. Certo. Tem uma determinada hora que quem vem na frente vai ser a banda de pífano. Tá? Essa daqui foi uma banda de pífano convidada do Pilar, mas a que aconteceu em Satuba. Certo. Acontece no mês de janeiro. É uma grande festa. Final de janeiro, início de fevereiro. Eles ficam enfileirados em frente à igreja, porque a igreja já está próxima aqui. Né? Em cada local, Cristina, Cada local. é uma data diferente, é isso? Isso, porque vai depender da Santo Padroeiro. Ah, certo. É o dia do padroeiro da É cidade. o dia do padroeiro. Elas também podem acontecer quando existe um aniversário, por exemplo, aniversário de alguém que eles acham que é importante, vamos comemorar. Então, se tem uma cavalhada, tá? E também emancipação política das cidades. Elas acontecem também. Mas, em outro momento, eu não tenho conhecimento até agora que elas aconteçam. Quando eles chegam aí eles vão fazer a escaramuça, que é um rito. Eles saem de lá de onde está a pista, vai acontecer, a banda na frente, chegam aí em frente, tiram o gorro, em sinal de devoção e de respeito. Aí, com a mão direita, eles tiram o punhal, e de 2 em 2 eles beijam 2 vezes o punhal e oferecem. O matinador, ele vai pedir a Deus e àquele santo para proteger todos os cavaleiros e suas famílias, para que nada aconteça. Em algumas oportunidades, nessa daí o padre sempre está presente. Primeiro ele faz isso, depois o padre vem e dá a bênção aos cavaleiros. Certo. Mas aí, era para família só para famílias nobres? Pronto, para famílias nobres, sim. Né? Só para Então, famílias nobres, porque quem tinha cavalo era só para os nobres. Aí vem a questão. Quem assistia é quem trabalhava nas fazendas. Quem trabalhava nas fazendas não tinha cavalo. E aí tem o ritual da chita. O ritual da chita tem que ser chita de algodão. Não é permitida aquela... é um tecido estampado que tem nylon. Não é permitida. É a chita legítima, que é essa de algodão. Ainda tá? hoje só é permitida Tem essa. que ser. São 2,5 metros o tamanho, tá? Dessa tá? A gente divide ao meio, porque a chita é de 2 larguras, então a gente divide ao meio, mas o tamanho dela tem que ser os 2,5 metros. Certo. Então, eles amarram na ponta da lança, eles fazem um nó na ponta da lança. E durante a cavalhada, quando o cavaleiro acerta a argola, se acertar o do azul, para mostrar a paz e a harmonia entre eles, o do vermelho coloca as chitas no seu corpo. E lá para as tantas ele vai dizer, eu quero dar a alguém. Então ele sai na pista com a chita, desse jeito, e escolhe alguém para doar. Quando ele chega lá, fica na frente, faz isso. Aí a pessoa puxa por aqui, coloca a chita. Na época, então, era para o cavaleiro presentear. Sim. Tem uma história, que aí a gente não pode provar, mas era com as fitas. Porque as mulheres usavam cabelos longos e fitas no cabelo. Então, eles colocavam as fitas e doavam para as mulheres em forma de cortejo. Certo. Depois, tem-se a história das chitas. Mas as chitas no estado de Alagoas, desde a década de 50, já temos. Perfeito. Vamos provar. Micael, pode passar aí, por favor, Emanuel. Passa. Essa eu acho que deve ser na frente da igreja, né? Essa daí foi na frente da igreja, Que na frente do Bonifácio. Essa daí nós temos
deixe-me ver, cavaleiros também de várias localidades. No entanto, a gente deu prioridade para os cavaleiros da região. São alguns convidados de outros lugares, mas a maioria aí foi justamente da região. Essa Amazônia aqui. Já, Vestidos vermelhos. de vermelho. Pois é. Já tem um partido, né? Já tomou um partido, já tomou um lado. Eu geralmente eu vou a um e a outro, vou azul, outro vou de vermelho. Certo. Aí já me disseram que eu devo fazer uma roupa como do Acari. Acari é o senhor Hernande, que popularmente é conhecido na Atalaia como Acari, que veste aquela roupa, que é o primeiríssimo de Alagoas. Eu acho que tem a a foto aqui. Deve ter. Então aqui foi um dia assim muito especial, porque foi a abertura do projeto de extensão da UNEAL. E a gente começou com a cavalhada, que é em janeiro, em homenagem a São Sebastião, lá no povoado Bonifácio. E então houve um momento assim, eu digo que foi ímpar. O matinador, que à época era o Floro, esse aqui no meio, ao lado é o cavaleiro Calheiros. Esse aqui é o matinador, é? Matinador, sim. Calheiros. Calheiros, que a gente chama de Puxa, aquele outro é do Igaci, aquele outro é conhecido José Menezes, tá? Seu Manuel Rocha, seu Fernando Rocha, Leone, Cristiano, né? Temos também o Sandro, que foi quem organizou essa última, o Roberto, então, ali Rodolfo, que é de Igaci, Montepenuto. Então, veja que esses são de vários lugares, mas a gente deu lugar para aqueles que estão em torno ali do Bonifácio, que moram em torno do Bonifácio. Certo. E então o matinador disse, Cristina, você hoje é que vai fazer a oração na frente da igreja. Quando não tem o padre, é o matinador que faz. E você fez o... Aí eu fiz, foi assim, um momento ímpar, né? Eu fazer a oração para os cavaleiros. Eu realmente me senti lisonjeado. Ô, Micael, passa aí, por favor. Próximo. Olha, aí. Aqui foi na estação. Já aqui, né? Sim. Na estação, na emancipação política de Palmeira dos Índios. Já foi você quem organizou? Depois pra cá, não? Eles eu não organizo. São eles que organizam. Eu participo como convidado, eles me dizem onde acontece, eu vou lá prestigiar, faço as fotografias, mas pesquiso. ainda continua esse ambiente que não pode, que a mulher não pode... Sim. Até hoje a mulher não participa. Nós temos conhecimento, até agora, que 2 mulheres participaram. Uma foi a Natilde, que ela ainda está viva, muito bem, obrigada. Ela não tem ainda 60 anos. Foi em Igaci, porque o pai dela era um matinador. Aí ela corria com o pai. Corria mesmo? Corria com o pai, sim. No livro você vai ver a fotografia dela. E nós temos também a Cioli, não é Aparecida, a Cioli, Gratidão. que é de Atalaia, na Aparecida Cioli. Tem os irmãos que correm cavalhada, né? E então ela corria, porque era o pai que organizava. Certo. Então, geralmente é assim. As poucas mulheres que eu tive conhecimento participaram porque eram os pais que organizavam. Hoje a gente não tem mais mulheres participando. Mas assim, ainda é porque não pode mesmo. Não pode. Né? Não é por falta de interesse, não. Não é porque não pode. Perfeito. Ô, Micael, tem mais alguma imagem aí? Porque eu quero chegar... Pronto. Aí, veja, o cavaleiro... Pronto, aquele negócio da chita amarrada ali na ponta da lança. Isso, pronto. Esse cavaleiro de azul foi ele que acertou a argola. E quem foi colocar as chitas nele foi justamente o de vermelho. Veja que esse de vermelho não tem nenhuma chita. Significa que ele não acertou até agora. Até aquele momento, né, da cavalhada, ele não acertou nenhum. Isso. Esse tá então, com chita. Já acertou esse daí, já sim, é o Radjalma. Ele é de Santa Luzia do Norte. É um cavaleiro, assim, que é renomado, bastante conhecido. Se ele já tá com a chita, já acertou. Já fez a parte Naquela hora, nessa hora aí, já tinha acertado. E aqui, nós temos um cavaleiro que ele é de... Deixe-me ver. Acredito que é Satuba. Esse é agora Loureiro. É ele e o pai que corre, né? Seu Zé Loureiro. E então, ele já havia acertado. E você pode ver que ele vai procurar alguém para doar essa chita. Certo. E as pessoas já ficam procurando. Quem está assistindo ali? Quem está assistindo já fica ansioso quando o cavaleiro sai. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Certo. Pode passar, essa cavalhada, vai salientar, foi na festa de Santo Antônio, em Santa Luzia do Norte. Certo. Perfeito.
Pronto. Acari. Esse aí, esse é o cara. esse aí é que eu queria saber Pronto. detalhes. Então, a próxima roupa sua vai ser igual a Acari. Estão querendo que eu faça uma de vermelho e azul, igual a do Acari. Aí, no caso, esse Acari cara é o primeiro lanceiro imparcial, que tem uma né? roupa oficial. Mas já sempre existiu esse cara que é imparcial, Sempre existiu lanceiro e sempre existiu alguém para dizer se acertou ou não. mas não era vestido Não, aí assim. foi instituída já há 50 anos, né? Foi instituída que deveria ter uma pessoa para oficializar. Veja que ele está com a argola na mão esquerda está com a argola, e ele fica muito atento para dar o sinal de que acertou. Aí o público já sabe se acertou ou não. Porque às vezes a gente pensa que acertou, mas ele derruba lá na frente. Então ele vai acompanhar até o camarada parar, o cavaleiro parar. É porque se derrubar, ele é que vai apanhar agora. Não tem como dizer que houve falcatrua. Ô, Ricardo, pode passar. Seu José Menezes, né, que é esse aí, corre por Palmeira dos Índios. É de Palmeira ele. Palmeira dos Índios. Veja o punhal, ó, Do lado esquerdo, que é para qualquer coisa que a lança cair, ele tenha que segurar com a mão direita. Que é a mão esquerda sempre segurando. na rédea. E aí, no caso, até a rédea é azul, né? Sim. Eles colocam a rédea azul para quem torce pelo azul, vermelho para quem é de vermelho, e esses guizos que tem uma espécie de chocalhinho. Quando eles passam, faz um barulho belíssimo. Eu digo que é o som da cavalhada, o som de pífano e o som desses guizos. Certo. E Bem característico. Bem inclusive, característico. Olha aí, cada um tem mais bonito do que o outro. É o cavaleiro Radjalma. Olha quando eu disse a você que ele coloca esse dedo apontador nessa partezinha aqui da garra, ó, aqui, Certo. e faz isso para colocar aqui. Ele não pode segurar com as duas mãos. Perfeito. Agora. Eu também. Isso aí. É mostrando assim. E aí é o sonho. Já é o tema. Aí é o sonho da professora. Aí é o tema que a gente vai abordar. É o porque sonho assim, da professora, gente. Porque assim, a gente vê que a cavalhada vem como toda tradição de longa data e tal. Senão não seria tradição, obviamente. Mas aí como implementar, porque eu acredito que em algum momento era o sonho da criançada correr cavalo, né? Acredita. É isso. E é só que conforme a modernidade vai chegando, as coisas vão mudando, né? Isso. E como é que faz para manter essa... Como é que a Cristina está fazendo para manter? Conta. Depois das pesquisas, lançamento do livro, aí veio a proposta, gente, professor Francisco, Cristina, não foi um projeto de extensão. Aí eu pensei, fazer um projeto de extensão como, Cristina? Como o povoado Bonifácio já tem uma tradição de cavalhadas, então, juntamente com o cavaleiro Floro e mais outros cavaleiros, o Fernando Vigário, né, os Barros de Capela, né, Dr. Ronaldo de Capela. Então, são essas pessoas que eu fui ouvindo os ensinamentos deles, o que podia, como era que podia. E então eu elaborei um projeto, aí foi aprovado, né, pela universidade, tendo fomento, tendo uma determinada verba. Então, nós começamos a contação de história. Por quê? Eu defendo que a cultura na escola, ela seja ensinada, sim, mas precisa ser conhecida. Como é que tu pode gostar ou valorizar se tu não conhece? Para mim, não é só vestir a roupa, é saber por que você está vestido. Para mim, não é só correr a cavalhada, é preciso você saber por que a cavalhada existe. E então, antes que eles corressem e tivessem essa roupa, eu sentava com eles e comecei a contar a história. Era uma vez um papa que coroou uma pessoa muito importante, muito valente, chamado Magno. E aí eu começo, meu Deus, esqueci o nome do imperador. Aí eles, é Magno, tia. E aí a gente começa essa interação. Uma história que é da Idade Média, e você pode estudar na universidade do ensino médio, eu estou contando para crianças. Mas diante da contação de história. Ai, meu Deus do céu, a lança é para pegar com a mão esquerda. Não, tia, a senhora esquece só com a mão direita. Então eles já começam a entender. E a argola, eles gritam logo, coração do inimigo, e vai. Então, eles já sabem a história. Depois que eles aprenderam a história, pronto, agora vamos a campo.
vamos treinar para eles correrem. Porque eles sabem os ritos, eles sabem beijar o punhal, Ensina todo o processo. tudo. Sabe que o punhal tem que pegar com a mão direita. Todos eles têm um lencinho, ó, tem um lencinho ali. O punhalzinho deles é feito de madeira, com papel alumínio. Olha lá, A lá lança no também. final, ó. Sim. Tá vendo? Tem um punhal. Aí você vê que já tem a postura Assim, assim. o cara. O segundo já é filho de cavaleiro, que é do Fernando Rocha, esse segundo aqui de vermelho. Certo. E tem uns que os pais já têm tradições, e inclusive o penúltimo ele diz: tia, eu sou devoto de São Jorge. Por quê? Porque na cavalhada, o santo que tem cavalo, que aparece a cavalo e é guerreiro, é São Jorge. Mesmo que na história de Carlos Magno apareça São Miguel Arcanjo, que era um guerreiro. No entanto, Alagoas, a maioria dos cavaleiros gostam de São Jorge, é impressionante. Lança, né? Cavalo e tal. Gostam de São Jorge. Aí, isso daí é espetáculo. Então, eu Tem mais pensei foto dessa no daí? chão da escola, né? Fazer isso no chão da escola, mas eles sabendo. E lá atrás é a banda de pífano de lá da tabacaria. Esse menino aqui. Sim. Que aí nós também temos a banda de pífano infantil, que eu acredito, não sei se tem a imagem aí. Vou passar aí, Mica. Olha eles aí, a apresentação. Nós somos convidados para vários lugares. Ô, Aí na Cristina, Uneal. e eles correm sem o cavalo, né? No carro. Como Primeiro eles desfilam com um cavalinho de pau. Certo. Desfilam com um cavalo de pau. Depois eles deixam o cavalo de pau para não se atropelar, nem atropelar o cavalo. Então eles deixam lá e na hora a gente faz a mesma narração. Chamamos agora o cavaleiro, né? Então a gente vai dizendo, vai chamando o cavaleiro Elias, o cavaleiro Elias que está na pista. Vamos liberar a pista para o cavaleiro Elias. Como tem na vaquejada, tem aquela toda... Certo. Então, o cavaleiro Elias agora tenta acertar a sua argola, a argola número 1 e vamos, cadê a torcida do vermelho, cadê a torcida do azul, o cavaleiro, já! E o cavaleiro parte. Com cavalinho de madeira. Tira o cavalinho, porque na corrida a gente tem medo que ele caia. Certo. Aí vai correndo. Só quando eles se apresentam para o público, né? Porque Certo. tem a apresentação deles, né? Que é o reconhecimento da pista, que tem para os grandes, eu faço também para os pequenos. Mas aí depois disso, quando eles vão correr, eles deixam o cavalinho lá no canto. Só com a lançazinha. Só com Bexiga. E acertam. E as rainhas, né? Representando, veja aí as nossas duas rainhas. Aí, no caso, já incluímos as meninas na cavalhada. Isso. Porque mas a rainha, ela está presente porque foi a rainha que instituiu. Certo. Então Aí eles tem representam. essa devoção. Isso, a devoção. Que foi a gratidão, né? A ela. Tá? Aí já tem a azul e a. É do Bonifácio, da escola não é Simplício, né? E assim, a diretora Vanessa, a Gildete e toda a coordenação, os professores, gente, eles abraçam esse projeto, sabe? É algo surreal. Então, eles não medem esforço. Né? Então, a escola municipal, lembrando também que, claro, a gente tem que ter parceria com a secretária, né? A secretária, a Renilda, a Ana Holanda. Antes era o Júlio Fogo, começou com o Júlio César, agora com a tia Júlia. Então, a gente chega lá porque a universidade não tem essa condição de ter o transporte para levá-los, de ter os meus transportes para os meus alunos chegarem lá. A gente não tem. Se não for isso, a gente não tem como. Porque tem que ter os patrocínios, tem que ter. Então, nós não vamos buscar patrocínio, mas vamos buscar apoio para que a Secretaria de Educação visse essa necessidade. E disso a gente eu não tenho o que reclamar, sabe? Porque a gente participa em vários lugares. Ô, Cristina, como é o nome da escola? Escola Noé Simplício no Povoado Bonifácio. Só tem nessa escola esse projeto? Por enquanto, sim. Mas o seu objetivo é implementar nas escolas do município. Sim. Porque seria como o quê? Como uma matéria, como recreação? Não, seria como uma recreação. Porque se eles dançam pastoril, se eles fazem apresentação, então tem uma determinada hora que aí eu marco o dia, a professora traz eles, né? E eles treinam. Olha aí, pessoal, que maravilhoso. Eu fiquei pensando agora. Essa parte da recreação, se a gente trouxer a cultura regional, nossa cultura local, a gente vai estar fazendo a recreação com a criançada e ao mesmo tempo ensinando cultura. Isso, agora você chegou, foi a cereja do bolo. Por quê? Eu penso que tudo tem que, nesse contexto que eu estou falando, tudo tem que começar do chão da escola.
Eu não vou cobrar de A e de B. Eu tenho que cobrar enquanto professor, enquanto educador, enquanto amante da educação e da cultura, que aí, como eu sou professora da geografia, diz assim, mas não é da história, não, é da geografia cultural. Ela me permite isso, a geografia cultural. Então, é trabalhar no chão da escola. Porque enquanto esses meninos até chegam em casa e pedem ao pai, pai, coloca aqui uma cordinha e vão treinar com um cabo de vassoura, gente, eles não estão brigando na rua. Eles estão valorizando, até porque a gente tem o comportamento, tem as regras, não é verdade? É o respeito ao outro que eles têm que ter para poder participar. É a sociabilização, é chegar em outros lugares que eles não conhecem. Eles já foram 2 vezes, esse ano já vão de novo ao UNEAL, então eles vão para a universidade. Nós já fomos para... tem até um clipe da TV Gazeta, lá na ficha do Frei Damião. O governador Paulo Dantas já pediu para ver, nós já fomos apresentar para ele, em uma oportunidade que ele esteve aqui. E ainda não estava desse jeito, estávamos ainda no começo. Né? E assim, os lugares chamam, a gente vê, e é emocionante. Não, e a gente vê assim, porque, por exemplo, para respeitar todo esse rito, né, já ensina a disciplina de você ter, como você disse, tem que segurar a lança, tem que segurar a rédea assim, tem que botar a mão assim. Então, quando a criança tem ensina toda essa parte para a criança, ela vai ser mais disciplinada, obviamente. Eu estava comentando até com o Emanuel, né, que eu estava vendo. Aliás, mandar um abraço para o Emanuel Jatobá, música boa. E ele fez um episódio, uma entrevista com o Wellington Canuto, né, que é o professor. E ele falou justamente da importância, não é? Justamente da importância de um projeto desse na vida de uma criança, porque ele descobriu ali, quando criança, a aptidão que ele tinha para música. E isso modificou a vida dele todinha. Sim. Então, um projeto desse, de repente, modifica a vida da criança todinha, né? E, no mínimo, é uma forma de perpetuar essa tradição, de manter a tradição, né? De fortalecer essa tradição da cavalhada. Isso. Porque as pessoas estão passando, né? Você vê os cavalheiros, né? Já de mais idade e tal. Isso. E tem que renovar. E em alguns lugares que eu vou, os cavaleiros solicitam que eu fique explicando para as pessoas, à medida que eles vão passando, vai acontecendo, aí eu vou, nesse momento é de escaramuça, esse momento é disso. É interessante. Eu não sabia que a argola era o coração do inimigo. Aí eu não sabia porque ele só pega com a mão direita. Os meninos que... Não, as pessoas que estão assistindo, porque às vezes, em algumas cavalhadas, por exemplo, em Atalaia, eu ficava com o microfone e o locutor, porque toda cavalhada tem que ter o locutor, tem que ter o fogueteiro, tem que ter posteiro, tem que ter... Tem os personagens que não podem faltar. E em algumas eu era convidada, né? Sou convidada para falar um pouco. Enquanto eles estão correndo, eu vou dizendo. Agora a lança 1, são 6 lanças. Depois da 6ª lança, vão contabilizando os pontos do azul, os pontos do vermelho, para dizer quem foi que ganhou, se for o azul, for o vermelho. As pessoas fazem torcida. E no final, para dizer que foi apenas uma batalha simbólica, eles têm 3 carreiras que não é contando ponto, que é a do abraço, né? Além da coisa mais linda, Marcinho, viu? Márcio, o doutor Márcio, né? Foi meu aluno, Sim. Então, tem essas 3, que um é do abraço, mostrando que não tem mais inimizade. O outro, o punhal, eles cruzam o punhal, e os 2 cavaleiros vão e voltam na pista, encerrou a guerra, né? E ainda tem do lenço branco. Do lenço, eles retiram o lenço, eles mordem a pontinha daqui, dá o outro, e o dele aqui. Então os lenços ficam assim cruzados, e os 2 mordendo a ponta do lenço, eles vão correndo. Peraí, um morde um lencinho? Isso, desse e jeito, o outro morde? ó. Aqui, ó. Certo. E o outro morde... Uhum. Nossa. Isso e vão correndo até o final da pista, desse jeito. Assim? Sim. Então, eu imagino que é um... Né? Aí é um espetáculo. Né? Porque a pessoa correr com o lencinho. É um espetáculo. Fica bem pertinho assim o cavaleiro, né? Os cavaleiros vão assim, lado a lado. As 3 últimas carreiras para mostrar que Cristina, a esse paz lenço está... é grande assim, pra correr o cavaleiro assim. Mais ou menos assim. Menino, e tem a cabecinha pertinho da outra. Porque eles dobram, eles fazem um triângulo. Ele fica... Mas eu achei bonita essa parte, é bem... né? Significativo. Muito. São as 3 carreiras. Selou a paz, cruzou, Sim, correu com o lencinho, acabou. Perfeito. Agora,
Não tem como Sim. conversar com uma educadora da sua estirpe, decana, né? Decana, é. Que agora o nome mais bonito, assim, depois de 30 anos de UNEAL, não é? 30 de UNEAL, 27 anos, já quase 28 como concursada, e mais de 40 anos em sala de aula, né? Então, é decana, ou seja, a pessoa mais antiga. Ô, Cristina, você me falou que já tem um bocado de tempo de estrada na educação. Sim, mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Então, pegou o quê? Qual foi o ano que você começou a ir para educação? 80? 83, 82. 82. 82. Aí a gente vai aproveitar um pouquinho da educadora aqui. Obviamente, a gente pega 80, 90, anos 2000, 80, 90. 2000, e aí 10, enfim, já estamos em 25. Uhum. A diferença geracional é muito grande, assim, porque a gente pega, eu acho que o ponto-chave, eu penso, né? Você que me estou perguntando, é a internet. O uso da tecnologia? Sim, o uso da tecnologia seria um fator de mudança. Sim, um dos fatores. Um dos. A gente não pode apontar em pleno século XXI que vai ser uso da tecnologia. Ela também faz parte. Mas a gente vê que com o uso da tecnologia, com a modernidade, com as evoluções, a gente vê também a questão da própria sociedade e da família. Certo. Eu vejo que são 3 pontos. É um tripé, né? A tecnologia, a família e a sociedade. Se a gente não souber trabalhar esses 3, então a gente vai ver que o quarto pilar, que vai ser a educação, ela sofre. Ela sofre porque a gente tem que ver que a educação ela tem suas normas, tá? E aí tem sua função. E a função da educação não é a função da família. A função da família é uma, a função da educação escolar é outra. Quando eu falo em educação, a gente precisa ter muito claro na nossa mente que a educação, qualquer pessoa pode educar. Não, Cristina, não pode. Pode, porque existe a educação, né? A educação que é dada na família e a educação que é dada na escola. Tá? São educações diferenciadas. Se alguns lares são desajustados, a própria sociedade, em determinados momentos, você pensa que a sociedade ela gira sem chegar a um ponto. Tá? Então, a gente diz assim, e a educação? Nós não vamos dizer e aplaudir algumas coisas da educação anterior, do meu tempo de educação. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que separar o joio do trigo. A gente precisa escolher o que há de melhor naquela educação, na minha, depois a de que quando eu te ensinei e a de hoje, e aproveitar e juntar, né? Juntar isso para que dê uma amálgama muito bom. E você acha que está sendo feito isso? Não. Não. Temos um longo percurso. O que foi que aconteceu? Eu vou dar ao meu filho o que eu não tive. Tá. Concordo. Dê a teu filho o que tu não tiveste. A oportunidade de estudar mais, a oportunidade de te aprofundar mais. Mas aí falta alguma coisa. Entende? Então, eu passar, enquanto mãe, enquanto avó, eu passar a função da minha casa para a escola. E a escola se vê, em determinados momentos, ela se vê sufocada. Porque são muitas atribuições que não é da escola. A educação escolar, ou seja, que é a educação sistemática, a educação da família é assistemática. É aquela que diz assim, Jonas, quando você passar por ali, peça licença. Os bons costumes. Jonas, quando atravessar a rua, olhe para os 2 lados. Pode vir carro. Voador. Jonas, não é? É aquela coisa que até hoje... Ensina para a vida. Isso? Ensina para a vida. Tá? Jonas, caiu, levanta.
Enxuga as lágrimas. Mamãe vai lavar seu joelho e você vai continuar brincando? E não, eu vou lavar seu joelhinho e fique aqui. E olhar para o marido, vendo a bicicleta porque Jonas caiu. É a gente ensinar a cair. Como cair? Se você cair, a gente levanta. Se você perder, a próxima você ganha. O que é que está faltando hoje? É o jovem saber perder. É o jovem saber se levantar. Não estou generalizando, entenda. Perfeito. Existe uma clientela. Existe aquela outra que caminha e chega, vai para o pódio. Eu tenho que pensar que o pódio não é só para um ou para outro. O pódio é para quem chegar lá. Mas para eu chegar lá, eu preciso percorrer uma caminhada. E para eu percorrer essa caminhada, eu preciso me preparar. Assim como o jogador treina, assim como o jogador faz os esforços dele, assim como um corredor, assim também a vida. O próprio corredor da cavalhada. Assim é a vida. Assim é a vida. Agora você vê, eu penso assim, pronto, como você acabou de falar. Eu vejo, né? Por exemplo, se fosse na cavalhada de antigamente, em que, com os valores de hoje, todo mundo ganha, todo mundo tem que, né? Como é que é ser uma luta pela vida? No caso, a cavalhada que começa originalmente, como é que é? Imagina. O cara tem que ser duro, né? Tem que saber fazer, tem que ser o melhor, de fato. Tem que ser o melhor. Aí, não no precisa esporte, ser maior, mas precisa sempre ser o melhor de você. se dedicar, né? E aí é onde está. Eu sempre digo, não queiram ser o maior. Queiram ser sempre o melhor. Não é a mesma coisa, não. Eu digo, é o melhor de você. Eu não preciso ser igual a você. Eu preciso ser o melhor da Cristina. E aí, a essa não vai existir uma disputa de inveja. Uma disputa que, como eu não consigo ser melhor que você, eu te derrubo, eu te calunio, eu vou entrar em depressão e me escondo, que eu não quero ver ninguém. Desmerece, porque né? eu não estou sabendo conviver com isso. Tá entendendo? Eu vejo muita criança desmerecer, assim, se, por exemplo, um menininho é bom no futebol, sei lá, botar, mas também futebol não tem nada a ver, não sei o que, desmerece a conquista do outro porque não consegue. Não consegue. Em vez de focar em si e melhorar, né, e fazer as coisas, mas a educação sistemática. Que é a da escola, porque a da escola ela mantém um sistema. Quando você vai para o primeiro ano, tem os conteúdos do primeiro, e dentro daqueles conteúdos a professora vai ensinar, você vai aprender a ler, aprender a escrever, aprender a processo de socialização, você vai participar, trabalhar o lúdico, você vai trabalhar o cognitivo. Ô, Cristina, e como isso, porque existe a meritocracia escolar, vamos dizer assim, que você vai passar da primeira para a segunda série se você pegou os assuntos da primeira série, não é isso? Você não tem como na minha, eu vejo, como é que você vai passar da primeira série para a segunda série sem ter conseguido pegar o assunto da primeira série, e como é que você vai atropelar isso? Isso é difícil, Jonas, porque é o seguinte, veja, a escola, ela deve trabalhar para ensinar e diante das suas limitações enquanto escola, enquanto aprendizagem, processo de aprendizagem, ela trabalhar essas tuas limitações. Se os outros já estão caminhando, você está na fase pré-silábica, vamos, Jonas. É uma situação que a gente sabe muito bem que essa questão, vou falar mais especificamente nesse nível, porque para mim é o gargalo. Nessa questão, algumas crianças, ela desenvolve com 5 anos e meio, até 6 anos. Mas se você chega aos 6 anos e você não conseguiu sair da fase pré-silábica, você não conseguiu ler, mas se a escola, se todos os outros estão lendo, se a escola tem aquilo 7 anos, vai depender. Estou me referindo, não tem que ser. É um contexto. Então, veja, se aos 7 você tem que saber ler, e só você o outro não sabe, por que é que eu tenho que passar você para outro nível escolar? Você chegar aos 8 anos sem saber ler, aí você não consegue, porque não é mais função do segundo, terceiro ano te ensinar a ler. Era de lá, da alfabetização, primeiro ano. Aí o que é que acontece? Vai adiantando e vai empurrando juntos. Quando não chega lá na frente, aí essa escola que se diz inclusiva,
ela sem querer te exclui. Porque o Jonas eu estou sabendo ler direitinho, e o Jonas vai olhar, eu não estou sabendo ler. Tia, eu não quero ler. Jonas vai ler? Não, tia, eu não quero. Mas não é porque ele não queira, é porque ele é consciente que não sabe. Por quê? Porque nós empurramos, literalmente, estou dizendo um termo até pejorativo, nós empurramos, ou seja, não se pode garantir que a família vai assumir isso durante as férias, durante o ano. A gente não pode pensar dessa forma. Que a ideia, talvez, era. Então, não, mas no contraturno se ensina. O Jonas está no 2º ano, mas a gente vai para o 1º. E se o Jonas não for para a escola? Se a escola não tiver quem ensine? E se a família não ensinar o Jonas? Está entendendo? Então, o que é que a gente está vendo hoje? Paulo Freire já tem que ler o mundo. O grande entrave dos concursos, o que é? Você sabe ler, mas não sabe interpretar. Está ali na tua cara a resposta, mas você não sabe interpretar. Você não soube dissertar. Eu te dou um tema e você diz, olha, eu tenho tudo aqui na minha cabeça. Falar eu sei, o problema é botar no papel. Por quê? Porque você não foi trabalhar dessa maneira. Então, a escola hoje, às vezes sufocam a escola. Porque isso aí tem que ser parcerias. E eu volto a dizer a importância da família, a importância do entendimento da sociedade. Eu não sou a favor que eu tenho que acabar com a tua vontade e a escola. Mas eu sou a favor que também abracem a escola, tenham novos olhares para a escola e para os professores. Porque qual vai ser a minha função? Eu te ensinar e você fingir que aprende? E eu te ensinar e eu fingir que o que eu te ensinei você aprendeu? Você tem que aprender. E você tem que aprender, Jonas, desde lá de baixo. Tá? Eu não sou contra eu te ajudar. Porque há casos e casos. Oscilações na aprendizagem, nesse processo. A aprendizagem é um processo. Mas eu não posso deixar, enquanto sociedade, enquanto família, deixar tudo para a escola. Tá? E eu vejo que o primeiro ponto vai ser a leitura. Que eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que interpretar. Tá? Então, as professoras fazem um trabalho dinâmico, um trabalho, mas se não tem essa continuação. Eu entendo assim, pelo que você está falando, pelo menos vendo na prática, é que não sei se a professora está na linha de frente, né? Pega o aluno ali para ensinar. Aí você diz da educação sistemática e assistemática. Então atribui à professora essa sobrecarga de dar esses dois tipos de educação, sistemática e assistemática, para de repente 30 alunos dentro de uma sala. Enquanto você, como pai, que tem um filho em casa, 2 filhos em casa, já é difícil você passar isso. Agora você imagina a sobrecarga de uma professora que tem a sua própria família, que tem a sua própria vida, ir para a sala de aula e ter que passar isso, a educação de escola e a educação de vida, para 30 alunos que, como a Cristina falou... Quando só tem 30. Quando só tem 30. Que como a Cristina falou, é assim. Um é bacana, outro precisa de mais atenção. Sim. Como é que vai dar atenção? Hoje tem déficit matemática, um tem mais língua portuguesa, o outro é o tímido, o outro é aquele que é dinâmico. Então, nós estamos com 30 alunos, ou 35, cada um ser especial, um ser nosso, que a gente quer que vença, que a gente quer que conquiste, que a gente quer que caminhe. Mas se o professor fizer a parte dele e não for feito, não der continuidade, não caminha. E aí agora vamos para o jovem. Isso acontece na criança. Aí o jovem, 15, 16 anos. Eu não vou ser retido. Eu vou fazer se eu quiser. Porque se eu tirar 6, se eu tirar 5, se eu tirar 7, eu não vou ser retido. Que história é essa, gente? Não, mas aí a gente vai fazer uma outra atividade. Mas, e aí? E agora? No caso, esse retido é ser reprovado, né? Seria o reprovado antigamente. Então, o jovem, tudo bem, a ideia foi para que ele não tivesse aquela angústia, porque como eu digo, não é do meu tempo, vai ser reprovado, viu? Não é assim, gente.
Eu sou contra o tempo todo, você vai ser reprovado, você vai ser... É meio que Não tortura aí, né? tortura, entendeu? Mas a coisa tem que ser dosada. Mas tipo assim, tipo trocar. Ó, você vai ser reprovado com se você não se dedicar, você vai ficar. Não é a mesma coisa. Você trabalha, tem que se trabalhar, tem que ser claro. E ele saber, ora, eu passar o ano inteirinho, não ter sanção nenhuma. É claro, tem casos que, mas a mãe dele estava com problemas. Casos. Há casos e Certo. casos. Especificidade, né? Sim, sim. Também não vamos olhar. A escola também tem que olhar o humano. Mas eu me refiro são essas questões. Porque isso daí faz com que a escola ela fique, sabe, sem o sentido próprio dela. Ela tem que ensinar a aprender, fazer aprender. E às vezes nem sempre acontece. Perfeito. Eu acho assim que as crianças hoje têm muito mais dilemas do que na nossa época. Muito mais acesso por conta da tecnologia. Sim. Muito acesso à informação. E talvez, por não ter instrução correta, não estão sabendo lidar com esse volume de informação que estão recebendo. E aí, sempre puxa para o lado mais, como você disse aí, se eu tirar 5, 6, 4, de todo jeito eu vou conseguir. Tá então tá. Tá bom. Pra quê? Até assim, por exemplo, no meu tempo existia a fila, a cola, né? Que a pessoa dizia. Que aí a gente não tinha noção quanto vocês, como professores, estavam dizendo assim: a prova é individual, porque a prova da vida é individual. E a gente achava que iria se dar bem naquele que tem que tirar 10 aqui, tem que tirar 8 ali. Mas, de fato, a prova é individual, a prova da vida é individual. Cada um vai levar o conhecimento. Sim. Então, quando chega no concurso, aquele mesmo coleguinha que lhe deu fila na prova, na escola que estava preparado, no concurso ele não vai fazer. E o concurso não vai dizer assim, você não conseguiu, mas a gente vai te colocar lá. Não vai. Não vai. E aí é isso que a gente mostra. A gente tem que tomar uma posição. Tem que ter um norte. Porque no mercado de trabalho você concorre com o teu currículo, tá? Com tuas notas. É prova de título. Concorre com quantos artigos você escreveu. Se a Neu esperou, você vai concorrer com quantos artigos você escreveu. Agora vai haver concurso da UNEAL. Tem prova de título. Então, e aí? Essas pessoas estão sendo preparadas para essas batalhas? São verdadeiras batalhas? É a batalha do eu individual. E aí a preocupação. Será que todos estão preparados para? Sempre ganhando. Não, sempre foi passando. Faz o primeiro concurso, não passa o segundo, o terceiro, enlouquece. Ou ele caminha, ou vai para a depressão. E com razão. Olha os 4 cantos. A busca do emprego, do sonhado emprego, quem não quer seu salário certinho. Mas ele não tem base. Sabe? Isso aí é muito, 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 muito sério. Muito sério. Então, assim, a Cristina, ela lidou com o público, com os alunos já pequenininhos. Educação infantil, eu fui professora do maternalzinho, né? Que hoje é tido como creche, que era alunos de 3 anos. Depois educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio. Só não ensinei no pré, que antes era prézinho, era alfabetização. Foi o único livro que eu não ensinei. E depois eu fiquei simultâneo na universidade. Ensinava o ensino médio e também na universidade. Depois eu fiquei só na coordenação e na universidade. E hoje só na universidade. No entanto, coordeno com a professora Denise um projeto de extensão que é o PIBID, não é? É o projeto de iniciação à docência nas escolas públicas. Então, eu trabalho com a educação básica. Tenho a Géssio Jatobá, nós temos o Monsenhor Macedo, nós temos no de Janira, lá no povoado Santo Antônio. Aí eu tenho também o projeto de extensão, que é o da Cavalhada, que também é na educação básica. Os meus cavalheiros são da educação infantil, ensino fundamental 1. Mas nesse mesmo projeto, que nós estamos fazendo a cultura do lugar no cotidiano escolar,
os alunos do sétimo, oitavo e nono, juntamente com os meus alunos da UNEAL, estão escrevendo um livro que até o final do ano será lançado da comunidade, para valorizar o seu Basto, a Dona Teresa, o seu Conrado, a Alta Tânia, a Azinha, sabe? A Lúcia da Pipoca, o Jorge Amâncio. Então, seu Gileno que ensaia a banda de Pífano, né? Então, são essas pessoas que trazem seus conhecimentos, são essas pessoas que trazem suas experiências. Então, eles estão escrevendo esse livro, os alunos da universidade que a gente vai lançar. Então, eu vejo que eu não consigo me distanciar e ficar só na universidade. Essa praia, talvez essa minha formação de geografia, mas eu também tive de pedagogia, né? Eu tenho a formação de pedagogia. Isso aí me traz essa liberdade de poder percorrer esses caminhos, tá? Então, assim, é muito gratificante. É gratificante estar nesses locais. É gratificante chegar na escola e ser chamado de tia. É gratificante eu ver esses meninos apresentando. E por isso a gente vai lutando. A nossa luta é para que a Cavalhada seja considerada patrimônio cultural imaterial de Alagoas. Até agora nós conseguimos de algumas cidades. Depois desse projeto, nós já temos Palmeira dos Índios, temos Igaci, temos Atalaia, temos Supilar, temos... E depende de quem, Cristina? Olha, das cidades, depende da Câmara Municipal e do prefeito, né? Porque aí eles colocam a indicação. Geralmente eu vou, apresento, como aconteceu aqui em Palmeira, apresentei o que era a Cavalhada e logo depois foi aprovada. Em Igaci a gente já tinha apresentação. Igaci já é uma cidade que tem uma cultura muito rica de cavalhada, muito, muito mesmo. Inclusive lá tem duas, tem a cavalhada dos adultos e tem a cavalhada dos adolescentes, infantil e adolescente. Começa com os pequenos. A cavalo, não é no chão da escola, na prática mesmo a cavalo. Sim. Então ele já tem as duas. A partir de que idade, Cristina? Tem de 8 aos 16, 18 e os outros, os adultos. E nessas cavalhadas também, nós vamos encontrar também as cavalhadas dos másteres. Aquela que eu apresentei de Santa Polônia, se por acaso você completar 50 anos num dia após que acontece a cavalhada, você não corre, você tem que só pode correr depois que você completa 50 anos. Eu tô chegando nessa aí já. Cavalhada dos másteres. Então eles agora já começaram a dividir por idades para que não fique assim de uma forma assim injusta, tá? Então as faixas, né? As faixas etárias dos nossos cavaleiros. E para isso nós estamos percorrendo algumas cidades. Nós ainda temos a luta para conseguir, mas já tive contato com Viçosa, chamada, conhecida Princesa das Matas. Agora há pouco tempo teve cavalhada. Teve o Festival de Cultura, né, belíssimo em Viçosa. Então, nós estamos contatando para ver se Viçosa também oficializa como cavalhada. Lá em Viçosa, existe uma praça com a pista de cavalhada. Em alvenaria. Mas já é utilizado? Não, ainda é utilizado? Muito utilizada, muito utilizada. Em Champreta, a gente também tem, ela é centenária, assim como outras, mas ela é conhecida como a centenária. Ela usa os cavaleiros todos de branco, de gravata e com uma faixa vermelha ou azul, indicando a cor do partido, com o nome dos cavaleiros de Carlos Magno. Porque Carlos Magno, claro, vamos dizer assim, de forma lendária, eram 12 cavaleiros, então 12 pares de França. 12 pares de França, foi dito. Então, esses 12 pares de França simbolizam os cavaleiros, inclusive tem os nomes. Então, eles correm com o nome desses cavaleiros. Uma faixa com o nome dos cavaleiros. Juntando essas cidades, aí faz a solicitação ao Estado para... Isso. A minha proposta é que a gente consiga pelo menos até 15, né? E agora, com o lançamento do livro, eu já solicito que agora vai ser com a Câmara de Deputados, tá? Tem a Câmara de Deputados, e depois da Câmara de Deputados sendo oficializado como patrimônio cultural e material do Estado, a gente também pode solicitar, fazer o inventário, não é, para um dossiê para o IFAM, porque aí vai ser considerada uma outra instância.
E, para tanto, né, eu já estamos com a logomarca oficial, né, que é justamente a bandeira. Essa logomarca, eu quero estar sendo... Aí, tá certinho. Veja que tem a argola, a lança, a igreja, Ô, a Micael, chita, corta aqui nessa. coxinha. Um pedaço dessa coisa. Bandeira pra gente estender aqui, ó. Ó. Dá pra ver direitinho. Aqui, ó. Perfeito. Essa é a bandeira oficial, no caso? E está sendo Símbolo. patenteada até dezembro com o pessoal da UFAO. Né? Nós contratamos uma MEI especializada nisso e nós estamos patenteando. Perfeito. Ô, Micael, vamos fazer as considerações Sim. da tia Cristina, como a gente chama carinhosamente, pra gente, pra mim, Micael Gustavo, que está em Acapulco. É um prazer recebê-lo aqui. Já tem o seu nome, já, como eu disse, já estava desde o começo, já está guardado aqui. Vamos um momento específico. Vamos. E quando a gente fala de educação, também é um nome muito forte que a gente vai. Eu quero demais ter a sua presença de novo. A gente vai fazer outro episódio voltado para a educação. E aí é uma pessoa que tem 40 anos de educação, circulando por toda, né? De professor, coordenador, enfim. É um prazerzão ter você aqui, Cristina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fazendo menção ao seu livro, né? De novo. E aqui, isso. Que já está esgotado, mas no final do ano, né? Isso. Vem uma nova leva Isso. de livro. Já com essa logomarca na capa, Perfeito. já vai ser apenas com algumas pequenas alterações, que em virtude de tempo não deu para fazer tantos acréscimos, né? Perfeito. E é claro que à medida que vai passando, a gente vai vendo, a gente se encontra com outros cavaleiros, ouve outras memórias, ouve outras histórias. Então, cada lugar é algo assim surreal. Que se eu pudesse, tivesse tempo, com certeza, cada cidade dessa merece ter o seu livro nas Cavalhadas, porque são muitas memórias, são muitas histórias. Imagina. Né? E eu agradeço a você. Um abraço aí, Gustavo. Da próxima vez vou encontrá-lo. A todos vocês que fazem parte desse trabalho belíssimo que eu sempre venho acompanhando. Quero mandar um abraço assim, muito especial para todos os cavalheiros, né, que com certeza vão ouvir, vão prestigiar. Esses cavaleiros que são torcedores, que de repente também são meus professores, né, porque eles também me ajudam, são eles que ensaiam no chão da escola a cavalhada, porque para ela ser autêntica não é a Cristina que vai ensaiar, mesmo sabendo os ritos. Deve ser um cavaleiro, sim. A mesma coisa a banda de pífano infantil. A banda de pífano infantil, nós conseguimos comprar todos os instrumentos da infantil e da adulta. E é seu Gileno com o pessoal da tabacaria, que ensina as crianças a tocarem, porque é muito difícil a gente ver banda de pífano com jovens. E nós já temos uma banda de pífano infantil. Claro, não vamos cobrar deles, seria exímios no momento, mas no que eles estão fazendo já é além do que a gente estava esperando. Então, um agradecimento assim muito especial aos meus alunos, que a gente não faz as coisas sozinha, aos meus alunos que fazem parte do grupo de pesquisa, os alunos fazem parte da extensão, o pessoal da UNEAL, desde o reitor, todos eles participam, estão presentes. A professora Sanade, que é a pró-reitora de extensão, né? Professora Vanessa, e ela representa todos os demais da escola Bonifácio, todos os moradores do Bonifácio. Então, vale salientar os órgãos públicos, a Secretaria de Educação do município. A gente sabe que tudo isso que a gente faz não tem como eu chegar sozinha. Mesmo a Cristina tendo mais de 40 anos de sala de aula, mesmo a Cristina tendo doutorado, mesmo a Cristina tendo dedicação exclusiva na Universidade Estadual de Alagoas, mas é necessário que outras pessoas participem, é necessário a ajuda das outras pessoas, é necessário entender as minhas limitações enquanto humana e dizer assim, de uma humildade, dizer, eu preciso de todos.
Eu preciso sempre de todos. E quero dizer também que, apesar da grandeza da Cavalhada, sei que pouco eu sei, porque ela é muito grande. Ela é identidade, ela é tradição, ela é memória coletiva, né? Então, a Cavalhada, eu sempre digo que ela tem som, que é o som da banda de pífano. Ela tem cores, que é o azul e vermelho, que são também as cores do nosso estado, dos maiores times do nosso estado, o CSA do CRB, né, os times da capital. São as cores da nossa bandeira. Então, ela é a nossa identidade. E eu quero que todos vocês que vão assistir, que vocês cliquem lá, porque é mais um. Cada um que assistir, cada um que curtir, é mais um para a gente provar e dizer, olha, a Cavalhada merece e precisa ser patrimônio cultural e material do estado de Alagoas. Muito obrigada a vocês. Fica a dica, viu? Curtir, compartilhar lá com o pessoal, deixa o like, comenta. Tudo isso aí que a Cristina falou é válido. E, como a Cristina falou, Cristina, mas Cristina, nós podemos até ter uma força sozinho, mas juntos nós somos bem mais fortes. Então é isso. Um abraço a todos vocês que ficaram até aqui, que assistiram o episódio. E até o próximo episódio, já com a presença do Gustavinho, se Deus quiser. E vamos lá, vamos tocando em frente. Um abraço, até mais, viu, pessoal?